Salve, salve, galerinha. Muito bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Espero que estejam se cuidando. Logo, logo aí estaremos juntos, né? Galera, aula da semana, uma aula gravada, cujo tema iniciamos a semana passada, né? Na nossa aula introdutória, dentro do tema clareza, né? E é o tema da nossa aula passada, né? O nome da nossa aula, melhor dizendo, é de olhos bem abertos, foi, melhor dizendo, de olhos bem abertos. E conforme eu havia dito para vocês, iremos discutir temas que envolvem justiça, né? E como que a gente, quais são as nossas ações em situações de conflitos, né? E a clareza que a gente tem que ter em determinadas situações. Qual clareza que é essa, galera? O discernimento, o conhecimento. Então, durante todas essas aulas, a gente vai trabalhar a nossa unidade 5, clareza, sempre dialogando com a ideia de justiça, beleza? Pessoal, eu havia dito para vocês que a gente iniciaria a partir dessa unidade o Novo Testamento, né? Uma passagem bíblica, como todas as nossas aulas, e afinal, acredito que muitos de vocês saibam, né? Mas afinal, o que é o Novo Testamento, né, galera? Tomar uma água. Nossa Bíblia, o livro sagrado dos cristãos, é dividido, pode-se colocar que é dividido em duas partes, né? A Bíblia é um conjunto de livros, né? E tem divisão de duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento conta o quê, né, basicamente? Né, a formação do povo, a formação e a constituição do povo hebreu, dos judeus, né, assim como também a origem do mundo, né, a formação a criação do homem, e também o Antigo Testamento tem como o objetivo a todo momento estar lembrando a sociedade sobre a vinda do Messias, do Salvador. Então, os profetas, a gente já trabalhou um pouco sobre isso, o principal objetivo aí dos profetas é a todo momento estar anunciando a volta, né? Olha, o Messias ele irá voltar, né? Anunciando para a sociedade e mudar o padrão de vida, né? Como que a sociedade estava vivendo. Já o Novo Testamento, galera, é a passagem de Jesus aqui na Terra, basicamente de uma forma bem resumida, né? Todas as suas ações, os seus ensinamentos e o início do que se convencionou a chamar de cristianismo primitivo, que é a continuidade da obra de Jesus pelos seus apóstolos, né? Jesus, ele tinha os seus discípulos, uma série de seguidores, e dentre esses discípulos, essa série de seguidores, Jesus tinha 12 apóstolos, que eram os mais próximos dele, e a continuidade da obra de Jesus após a sua ressurreição. Então, o Novo Testamento é a passagem de Jesus aqui na Terra e o início do que se convencionou a chamar de cristianismo primitivo, dentro do livro do Atos dos Apóstolos, das primeiras cartas, primeiras epístolas, né? Então, a partir dessa unidade 5, clareza, até o final do ano, até o fechamento da nossa unidade, iremos discutir, então, o Novo Testamento, beleza? Pessoal, o tema da nossa aula de hoje é de quem é a culpa. E a gente vai se basear na passagem, que a ilustração mostra muito bem, uma passagem clássica, né? Todas as passagens de Jesus têm algo a nos dizer, mas é a cura. Só um minutinho. É a cura do cego de nascença. E tem vários elementos que vocês vão perceber que é muito atual. A Bíblia é muito atual, apesar de ser um livro histórico, antigo, né? Você faz uma leitura atenta dela, por isso que é um livro que não caiu no esquecimento, é um livro mais vendido do mundo, que é um livro atual. Você consegue, né, é um instrumento de aprendizado muito grande para determinadas situações da nossa vida. Então, por isso que nós sempre se baseamos nos nossos temas num relato, numa passagem da Bíblia. Beleza? Então, vocês eu acho que já estão cansados de que o professor toda vez mostra a história da salvação, mas eu mostro mesmo porque eu quero que vocês, né, fiquem, né, na mente aí de vocês qual que é o itinerário que a gente tem feito desde o início do ano. Deixa o professor aumentar aqui a telinha. Desde o início do ano, o itinerário. Então, nós começamos lá, nossa primeira unidade, que foi convite, né,
que discutimos a figura das lideranças, né? Lembra-se? Várias lideranças religiosas, lideranças civis, o Martin Luther King, Nelson Mandela, Rosa Parks, e dentro da perspectiva religiosa, conhecemos a história de Abraão, o primeiro patriarca, né? Aquele que recebeu o chamado de Deus para formar a grande nação, né? Chamado, inclusive o título era o seguinte: um chamado para formar a grande nação. E esse primeiro retrato mostra a saída de Abraão da cidade de Ur, na Mesopotâmia, onde ele vivia, o abandono de toda a riqueza que ele tinha, e a ida à terra que Deus prometeu a ele. Então, o chamado para formar uma nação, né, é o destino da terra prometida. Que nação que é essa, galerinha? A nação dos hebreus, dos israelitas, beleza? Cujo nós estamos trabalhando, lembrando que a tradição nossa é a tradição judaico-cristã, que tem como a origem a figura de Abraão, grande patriarca, conhecido como o pai da fé. Discutimos, fizemos esse itinerário, né, da figura de Isaac, né, a filha de Abraão, Jacó, e as 12 tribos de Abraão, as 12 tribos de Jacó, fizemos todas as discussões na unidade 2 e na unidade 3. Fizemos a discussão sobre a escravatura dos israelitas no Egito, lembra-se? E a figura de Moisés. Quem que foi Moisés? Né? Aquela grande liderança que libertou os hebreus da escravidão no Egito, a abertura do Mar Vermelho, o recebimento das placas do Decálogo, os 10 mandamentos, lembra-se toda a discussão, e encerramos a nossa quarta unidade na figura de Josué. Né? Lembra-se que no momento que Abraão chegou próximo à cidade de Jericó, ele chegou próximo à Terra Prometida e morreu, desapareceu, assim dizendo. Não coloca literalmente na Bíblia como morreu, mas que ele desapareceu, né? E aí quem assume o lugar de Abraão como grande liderança é a figura de Josué, que foi a nossa última unidade, que tratamos ali a Batalha de Jericó. E qual que foi o ensinamento da Batalha de Jericó, né, galera? Qual é a nossa posição? Lembre-se, a nossa unidade era posição, era o título. Qual é a nossa posição perante as situações e conflitos? Então foi a nossa última unidade. Então a gente termina por aqui o Antigo Testamento e a partir dessa aula iremos discutir o Novo Testamento, que é a passagem de Jesus aqui na Terra. No ano que vem a gente vai dar continuidade à história da salvação e aí a gente vai discutir o Reino Unido de Israel. Vai ser um tema do 8º ano, aí o professor volta aqui com essa história da salvação, a linha do tempo da salvação, beleza? E aí eu dei um pulo aí da linha do tempo 2 para o 5, onde que termina o Antigo Testamento? Eu posso estar mandando essa linha do tempo na íntegra para vocês, é bem interessante. Onde que nós terminamos? No nascimento de Jesus. Terminamos o Antigo Testamento e iniciamos o Novo Testamento. Aí, beleza? Cujo inicia na aula de hoje e vamos até o final do ano. Pessoal, onde que Jesus residia? Talvez você assistindo essa aula, talvez você já tenha visto, né? Mas lembrando que não é todos os colegas que têm tem alguns colegas que não é tão próximo a algumas questões da religião. E qual que é a parte importante disso, galera? Não é apenas religião, né? A aula de ensino religioso é história também. Então, isso daqui não dá para a gente fazer qualquer discussão histórica sobre determinados conflitos, sobre Oriente Médio, sem entender um pouco o Antigo Testamento, como que se formou, como se constituiu os povos. Beleza? Então, no período de Jesus, né, essa região que hoje é o Estado de Israel e da Palestina, inclusive esses dois estados vivem em constantes conflitos, né? Era dividida da seguinte maneira, né, por diversos povos, né, diversas civilizações são diversos povos, e basicamente toda a passagem de Jesus é esses 3 territórios grifados, a Galileia, a Samaria e a Judéia, tá? Então Jesus nasceu na cidade de Belém, né, Jesus era um galileu, por ser justamente, ele nasceu em Belém, mas a família de Jesus era de Nazaré. Então, por isso, muitas vezes, vocês vão encontrar essa expressão, o nazareno, né? Quando falo nazareno, está se referindo a Jesus. Assim como o Galileu, também se referindo a Jesus. Porém, a cidade de Jerusalém, que é uma cidade sagrada, daquele período,
Jerusalém se encontrava na região da Judéia. Então, todo o trajeto, siga no mouse aqui do professor, acho que está aparecendo para vocês, todo o trajeto bíblico, toda a história da passagem de Jesus se encontra nesses três territórios aqui. A Samaria, quando Jesus teve encontro com a samaritana, a pastoral já trabalhou, a pastoral trabalhou com vocês na Sala Vermelha do ano passado, território da Samaria, e toda a trajetória de Jesus. Então, por isso que ele é também conhecido como Galileu, né? Porque ele nasceu aqui na região da Galileia. Beleza? Ó, Jericó aqui embaixo, ó, a Batalha de Jericó que nós discutimos na última aula, cidade de Jericó. Então, são as cidades de referência aí da Bíblia. Inclusive, se encontra, essas cidades existem até hoje, em muitas delas, tá? Se não existe, existem monumentos históricos que guardam lembrança dela. A Gaza, né, hoje é conhecido como faixa de Gaza, território de conflito, né, mas sempre existiram aí. Lembrando que hoje a Palestina e Israel são os dois países aí que dividem, né? Grande parte desse território hoje é israelense, não é mais palestino. E aí tem toda uma questão até chegar no como que ela está dividido hoje politicamente. Mas só para mostrar para vocês que no período de Jesus, né, na Bíblia, era exatamente essa formação. E para explicá-los novamente, como que era o Novo Testamento, né, nesse período. Essa região da Judéia, da Galiléia e da Samaria, eles tinham como domínio o Império Romano. Então, quem dominava politicamente e economicamente esses dois territórios era o Império Romano. Vocês já discutiram com a professora Carol sobre a grandiosidade do Império Romano. Porém, nesse período, os judeus, que era a grande maioria do povo que vivia nesses territórios, eles tinham a liberdade de crença, a liberdade da fé, a liberdade religiosa, a liberdade cultural. Então, como que funcionava? Vocês já discutiram o Império Romano, professora Carol, estou lembrando aqui com vocês. Como que funcionava, em grande medida, nesse período do Império Romano? Os romanos, eles deixavam a população dos territórios que ele dominava se manifestar culturalmente, religiosamente. Lembrando que a religião também faz parte da cultura de determinado povo, né, galera? Não é algo desassociado, é algo que faz parte. Então, por isso que os judeus tinham a liberdade de manifestar a sua fé. Porém, economicamente e politicamente, quem cobrava impostos, quem determinava leis, eram os romanos. Tanto é que quando Jesus foi levado para a crucificação, quem que eram os soldados? Eram os romanos. Porém, mas quem julgou Jesus, de certa forma, a gente pode colocar dessa forma, os judeus e não os romanos, né? Mas isso é uma outra discussão. Só quero que vocês entendam que o domínio romano, porém, tinha os romanos dominavam economicamente e politicamente. Culturalmente, os judeus tinham a sua liberdade de crença, né? Liberdade de fé. Lembrando que os romanos, nesse período, eram pagãos, né, galera? O que eram os pagãos? Acreditavam em vários deuses, né, politeístas, diversas divindades aí. Era uma outra forma, outra manifestação de fé que eles tinham. Beleza? Pessoal, de quem é a culpa? Então, vou fazer uma leitura comentada com vocês essa passagem, né? E eu vou discutindo, preste atenção nessas palavras grifadas, depois eu vou fazer um comentário de cada uma delas, conforme está aqui no texto, e a gente faz uma discussão geral. Bora lá, então. De quem é a culpa? Nós estamos falando de justiça e clareza. Em um dia de sábado, na cidade de Jerusalém, Jesus havia discutido com os mestres da lei, os fariseus, no pátio do templo. A discussão tinha sido tão feia que aqueles homens pegaram pedras para atirar em Jesus, mas ele conseguiu se esconder e sair daquele lugar. Lembra quando a gente discutiu sobre o Muro das Lamentações? É o templo aí citado, tá, gente? Lá em que tem aquele muro, é o que sobrou desse templo, tá? Os fariseus combinaram, então Jesus saiu perseguindo, né? Os fariseus Jesus teve uma discussão com os fariseus no templo, e esses fariseus quiseram tacar pedra em Jesus, e ele teve que sair, ó, correndo, né? Então os fariseus combinaram entre si e avisaram a todos que expulsariam da sinagoga qualquer pessoa que afirmasse que Jesus era o Messias. Pelas ruas da cidade, caminhando com seus discípulos, Jesus viu um homem cego desde o nascimento. Mestre, disse um dos discípulos, por que esse homem nasceu cego? Olha que interessante essa pergunta. Muitas vezes a gente fala, por que fulano de tal, né? Por que nasceu cego? Por que, né, tem determinada deficiência, enfim.
Por que Jesus nasceu cego? Opa, perdão. Por que esse homem nasceu cego? Por acaso ele está pagando por algum pecado? De quem é a culpa dele ser cego? Dele ou dos seus pais? É o nosso título aí. De quem é a culpa? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. O fato dele ter nascido cego não significa que ele esteja sendo castigado por alguma coisa. Lembra-se que não tem na Bíblia, não, na ética cristã, não tem essa ideia de castigo, tá, gente? Lembra-se que nós discutimos isso no ano passado. Não existe castigo. Mas porque ele nasceu. E aí Jesus continua. Mas porque ele nasceu cego, vai ver o poder de Deus na vida dele. Então, Jesus foi se aproximando do cego, dizendo: as pessoas trabalham durante o dia, não é mesmo? Esta é a hora de trabalhar fazendo o que é bom. Porque quando a escuridão da noite chegar, ninguém mais poderá trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Presta atenção na simbologia dessa passagem, né, galera? O que ele está querendo dizer com dia e com a noite, né? Então Jesus cuspiu no chão da terra, pegou um pouco do barro que se formou e passou nos olhos do cego. Depois disse: vai lavar no tanque de Siloé. O homem foi, lavou o rosto e quando voltou já podia ver. Todos ficaram admirados ouvindo a história e queriam saber onde Jesus estava. Então os fariseus, que já estavam aborrecidos com Jesus, lembra lá no templo, chamaram o homem e o questionaram sobre quem, afinal, era Jesus para ser capaz de fazer algo tão improvável. Se ele fosse um homem, fala os fariseus, prestem atenção. Se ele fosse um homem de Deus, não teria feito isso num sábado, eles diziam. Por que isso, galera? Porque os judeus, eles sempre guardaram os sábados, né? O sétimo dia da criação. Lembra, a gente inicia o dia aí pela segunda-feira, mas na verdade o primeiro dia da semana é o domingo. E o sábado é o último dia. A ordem correta é essa, tá? Não é assim, começa na segunda e termina no domingo. O domingo é o primeiro dia e o sábado é o último. Na verdade, a gente inicia descansando a semana e não termina descansando, só para explicá-los. Lembra quando a gente discutiu sobre a tradição e os costumes judaicos lá na segunda unidade? E ainda falamos um pouco sobre a importância da educação dos judeus, né? Discutimos. E vimos que os judeus eles sempre guardam os sábados para um momento de reflexão, um momento de leitura, oração, lembra-se? Então, desde aquela época, os judeus já guardavam os sábados. Por isso que ele foi indagado pelos fariseus. Se ele fosse um homem de Deus, não teria feito isso num sábado, porque sábado não é dia de trabalho. Ele quis dizer. Mas outros pensavam o contrário. Né? Como ele poderia, como ele poderia ter feito isso se não fosse Deus? Os fariseus chamaram os pais do homem para confirmar se ele tinha mesmo nascido cego e como estava curado agora. Ele nasceu cego, sim, disseram os pais, né? Mas como enxerga agora, não sabemos. Pergunte a ele, já é adulto. E você? O que diz a respeito? Esse homem é de Deus ou não é? Perguntaram. Né? Não achamos que é um pecador. Se ele é um pecador, eu não sei, respondeu o homem. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Então, né, questionaram tanto os pais do cego quanto o próprio cego. Esse homem é um pecador, né? Ele trabalhou no sábado, né? E o cego respondeu: eu não sei se esse homem é um pecador, só sei que agora eu era cego de nascença e eu vejo. E continuou: desde que o mundo existe, ninguém ouviu falar de alguém que possa curar um cego de nascença. Se esse homem que me curou não fosse de Deus, não teria conseguido fazer nada. Os fariseus o expulsaram da sinagoga dizendo: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? Então os fariseus ficaram bravos com aquele homem, né? Mais tarde Jesus soube o que havia acontecido e foi procurar o homem. Você acredita, né? Jesus diz. Você acredita no Filho de Deus? O homem respondeu: não sei quem ele é, né? Para crer nele. Então Jesus respondeu: você está vendo bem aqui falando com ele. Aí o homem respondeu: eu creio, Senhor.
E disse o homem e se ajoelhou na frente de Jesus. Eu vim a esse mundo para mostrar a justiça de Deus, fazer que os cegos vejam e o que os veem fiquem cegos. Olha que interessante essa passagem. Então ele veio à Terra fazer que os cegos vejam. Quem que são esses cegos, galera? E o que são cegos e os que veem fiquem cegos. Alguns fariseus estavam por ali e ficaram intrigados. Isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não haveria problema nenhum, respondeu Jesus. Mas agora, como dizem que podem ver, sua culpa continua. Então, olha esse final, né? Qual que é o significado de cego que Jesus está querendo dizer? Tem um significado do cego numa questão física, não enxergar de fato, mas também o fato de enxergar que reflete, que tem a ver com uma questão de espírito, tá? Vou abrir aqui para vocês, que tem um sentido de espiritualidade, de enxergar as coisas do mundo, o que é o correto, de enxergar o que é justo, né? E aí, um diálogo para vocês aí no final. Eu sou a luz do mundo. Quem me vê não andará na escuridão e terá a luz da vida. Olha o significado dessa passagem lá no capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará na escuridão e terá a luz da vida. Que luz que é essa, pessoal? É a luz propriamente essa daqui que o professor está ligando, desligando? Não, galera. A luz é você seguir o caminho correto, você fazer o que é o certo, né? Fazer em prol do próximo. Lembra da ideia, quando eu passei para vocês na aula passada, a justiça por gratuidade? Ou seja, eu faço determinada ação não esperando algo em troca, que as pessoas me vejam, mas eu faço porque eu quero o bem do próximo, sem esperar nada em troca. E os dois colegas aí colocam: Jesus fez um cego enxergar pela primeira vez. Enquanto isso, outras pessoas fecharam os olhos para não crer em Jesus. Quem eram essas outras pessoas? No relato bíblico eram os fariseus. Mas no mundo de hoje, será que muitas vezes a gente não fecha os olhos? Então, deixei um material aqui complementar para vocês que fala quem que eram os fariseus, né? A questão dos fariseus com Jesus, o contexto desse episódio, e aí, nesse restante de aula, peço para vocês lerem. Vou fazer algumas considerações para vocês, né? Inclusive está lá naquele. Quem que eram os fariseus, né, pessoal? Era um movimento religioso, conforme está até aqui no texto. Era um movimento religioso dentro do judaísmo. Era uma vertente religiosa de cunho mais ortodoxo, ou seja, que seguia as leis de Moisés de uma forma rígida. Só que qual que era o problema dos fariseus? Eles enxergavam as regras tão fortemente, as leis de Moisés, que ele adotava um tom de moralidade. Ou seja, eles apontavam o dedo para as outras pessoas, colocando, ó, fulano de tal está fazendo isso errado, ciclano está fazendo isso errado, Beltrano faz isso errado, isso está errado segundo as leis de Moisés, isso daqui Moisés, lembra os decálogos, os 10 mandamentos? Isso daqui está errado. Então, qual que era o grande problema dos fariseus? Eles eram tão cegos às leis de Moisés que eles não enxergavam a sua realidade. Tanto é que Jesus deu a cura de um homem cego e eles condenaram Jesus por trabalhar no sábado. Vejam que interessante, né? Então, os fariseus, e aí é pensar no contexto atual, né? Será que não existe, será que nós muitas vezes não somos fariseus, né? A gente não julga aquela pessoa que pensa um pouco diferente da gente ou que se porta um pouco diferente de nós, né? E a gente fica sentado em cima de uma moralidade, falando, Deus acha que isso é errado, Deus, segundo a Bíblia, isso está errado. Então, a ideia as figuras dos fariseus mostra isso. As pessoas, os fariseus, eles eram tão cegos, modo de falar, né? Eles seguiam tão a regras, as leis de Moisés, os 10 mandamentos, que eles não enxergavam sua realidade. Beleza? Então, era um membro do movimento religioso rigoroso, no cumprimento das leis de Moisés, registrado nas escrituras judaicas. Dedicava-se a ensiná-las, especialmente no templo e nas sinagogas. Lembrando que a sinagoga é a igreja, né? É o templo religioso judaico, lugares de culto e adoração. E o Messias, né? O Messias é o enviado, né? A palavra hebraica que significa ungido, simboliza o ritual
em que se derramava azeite na cabeça de uma pessoa escolhida para ser rei, profeta e sacerdote. Então Jesus era o Messias, o escolhido, o enviado, o Filho de Deus, né? O Messias ele sempre é citado no Antigo Testamento, os profetas sempre estão anunciando, né, a vinda do Messias, aquele que veio para nos salvar através da figura de Jesus. E os discípulos, galera, tem uma diferença entre discípulos e apóstolos, tá? Aprendiz dos. Quem que eram os discípulos? Os aprendizes dos mestres da lei. Jesus também tinha seus seguidores, desde os mais próximos, que eram 12, lembra? Até os grupos de pessoas que acreditavam nele. Os 12 discípulos foram enviados por Jesus para anunciar o reino de Deus, por isso receberam o nome de apóstolos. Esse foi o termo pelo qual se ficaram conhecidos anos depois. Então, eu já tinha até falado para vocês, né? Jesus tem os 12 apóstolos. Tem os 12 apóstolos, Tiago maior, Tiago menor, vários apóstolos. Só que Jesus tinha outras pessoas que andavam com ele. Todas essas pessoas eram seus discípulos. Só que os mais próximos de Jesus, que foram esses 12 discípulos que a gente conhece, né? Eles se tornaram apóstolos. Por quê? Porque eles deram continuidade à obra de Jesus, tá? Então, os discípulos eram um grupo de pessoas que andava com Jesus, além dos apóstolos, tá? E o tanque de Siloé? O tanque de Siloé, se vocês tiverem curiosidade, até hoje existem, tá? Uma construção histórica aí na cidade de Jerusalém. Hoje ele é um lugar, inclusive, além de considerado um lugar sagrado, é um ponto turístico, tá? Então ele é um sistema subterrâneo de água que abastecia uma localização da cidade de Jerusalém, beleza? Ao final, então, deixo essas dicas para vocês, galera. E vou deixar aqui um vídeo para a gente terminar a nossa aula. Só um minutinho. Atualização. Importante essa passagem quando ele fala da. Aí, galerinha. Tá. Só um minutinho, galerinha. Pronto. Se vocês repararam bem, o mestre sempre diz que devemos servir uns aos outros, que devemos amar as pessoas, prestar atenção em todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vai. Lava-te no tanque de Siloé.
é este aquele que estava assentado e mendigava? É este. Parece com ele. Sou eu. Como se te abriram os olhos? O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então fui e lavei-me e vi. Onde está ele? Não sei. Como recuperou sua visão? Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Este homem não é de Deus, pois não Os fariseus. guarda o sábado. Como pode um homem pecador fazer tais sinais? Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Que é profeta. Ide e trazei os pais dele. É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei é que, havendo eu sido cego, agora vejo. O que te fez ele? Como te abriu os olhos? Já vos disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar? A ouvir quereis vós, porventura fazer-vos também seus discípulos? Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? Crês tu no Filho de Deus? Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Tu já o tens visto. E é aquele que fala contigo. Creio, Senhor. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam. E os que veem sejam cegos. Também nós somos cegos? Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Linda mensagem, né, galera? Vários significados sobre a luz do mundo, né? Éramos cegos, mas a pessoa era... O que essa mensagem nos faz pensar, né? Na vida a gente pode ser cegos, mas a partir do momento que a gente tem um contato com Deus, né? A gente possa passar a enxergar as coisas com sabedoria, né? Fazer o que é o certo. Beleza? Então a gente fica por aqui. Na nossa próxima aula eu vou discutir com vocês um pouco mais essa passagem e as atividades. Um grande beijo a todos. Releem o texto, beleza? E aquele material que eu deixei complementar para vocês. Um grande beijo a todos, se cuidem e até daqui a pouco. Tchau, tchau.